bem, minha gente, muito bem. O pai tá tomando um café aqui super gostoso com a Marcinha, que é maravilhosa. Rapaziada, daqui não gosta de café, hein? Eles não gostam de café, tá certo? Cada um gosta do que quer, tá certo? Você gosta de café, Barba? Gosta? Com açúcar ou sem açúcar? É mais emitido esse cara. Depende do grão. Ah, que isso, cara? Tem que tomar... Quando é o grão, é especial. Você tá quer dizer que tem grão que não é especial. É aquele que sai. Tem aquele. Aí, ó. Ah! É isso. Eu entendi. Bom, gente, é o seguinte, ó. Vamos continuar aqui. Eu já quero fazer uma pergunta. Eu vou passar primeiro pro Gustavo. Gustavo, por exemplo, numa convivência em condomínio, você é um síndico. Por exemplo, existem algumas circunstâncias constrangedoras em que parte? Por exemplo, o hall de social, ali onde você, uma porta com a outra, você mora aqui, na frente tem outra família, e às vezes ali, eu fiquei sabendo pelo doutor aí, mas você vai falar, que não poderia ter nada, nem lixo, nem sapateira, nada disso aí. Exatamente. Porém, o que acontece? Às vezes está organizadinho, alguém ali mora sozinho, põe seu sapatinho dentro da sapateira no canto, não atrapalha ninguém. Só que como é um lugar social que as famílias adentram, saem, tem convidados que vêm, tá certo? O outro também tem. Aí vamos supor que você chega lá, tem sapato, chinelo aqui, tudo bem, eu acho que a pessoa tem todo o direito de ter o seu hábito, o seu jeito. Só que ali ele não mora sozinho, ele está dividindo um espaço que é de uma entrada social, tanto para um quanto para outro. Às vezes você pode se sentir meio constrangido de falar isso para o seu vizinho. Você não conhece ele bem. E mesmo que você vá com todo o cuidado, com toda uma delicadeza e respeito, pode confrontar ali e se perder uma amizade ou a possibilidade de respeito. Onde entra e onde não entra o síndico? Nesse caso, é bom sempre procurar um síndico como uma alternativa de ideia, de pensamento, dentro desse molde condomínio? O síndico está lá para isso, né? Para zelar pelo condomínio e fazer ele funcionar bem. Essa é a função básica de um síndico. Além de administrar conta, comprar, contratar, enfim. Fazer o condomínio funcionar. E às vezes uma conversa do síndico com esse morador, porque como o doutor falou, ali é uma rota de fuga. A gente tem que pensar que no caso de uma emergência, as pessoas vão correr por ali, no escuro, descalças, com um cachorro debaixo do braço, correndo desesperadas, pode tropeçar nesse sapato, nesse vaso, até o tapete, o capacho que fica na porta. Os bombeiros proíbem capacho. A gente coloca para limpar o pé, para ficar bonitinho, mas é proibido. Normativa do bombeiro proíbe. Então a gente precisa evitar essas situações. É óbvio que algo que não atrapalhe, um quadro, um objeto de decoração, legal. Vamos em conversa com todo mundo. Você quer, olha, posso colocar esse vaso? Posso colocar esse quadro? Colocar esse espelho aqui? Isso, um aparador. Legal, bonito. Conversou, combinou, legal. Agora, quando incomoda, seja qualquer incômodo, porque a gente morar em condomínio tem que entender que a gente tem que praticar o respeito e a tolerância. É algo que dá para tolerar? É legal tolerar um vaso que não me agrada, mas tudo bem. Tudo bem. E aí não funcionou, não teve conversa, não teve diálogo, procura o síndico. Se houver função, se houver oportunidade de conversar, o síndico conversa, orienta, não pode, está incomodando e etc. E não teve jeito, aí vai para a parte jurídica, que é a notificação e a advertência, porque a maioria... Para chegar na parte jurídica, qual é o caminho que você tem que tomar? Você tem que ir pelo síndico ou você já vai direto numa outra fonte, porque você tem que ter acesso? Sim. Talvez nas reuniões, se preciso for, aqui tem a parte legal, que você vai ter que buscar agora uma pessoa para falar sobre essa parte da legislação aí. Exatamente. Primeiro, talvez o zelador, que está ali no dia a dia, que conhece os moradores mais de perto, porque hoje, como síndico profissional, é quase impossível conhecer todos os moradores, certo. É um molde que a gente já tem diferente. Então, o zelador conversa, bate um papo, olha, o sapato está incomodando, aquele vaso está num lugar que não pode, não funcionou o síndico. Bate um papo, conversa, manda uma carta, às vezes uma ligação, o WhatsApp pode resolver. Hoje, um aviso por WhatsApp. É óbvio que se o morador entender, tiver o bom senso também de retirar aquele item que atrapalha ou que enfeia o hall, legal, não funcionou,
aí tem que ser a notificação mesmo, que é o caminho legal que o síndico tem por obrigação. Porque se ele também não faz, ele está sendo omisso. Então, muitas vezes a pessoa tem que entender que o síndico age, ou seja, o síndico manda uma notificação, uma multa, porque ele é obrigado. Tá. Pela lei, não é, doutor? O síndico ele é obrigado a agir, ele tem que fazer cumprir a regra, fazer cumprir o regulamento interno. Se é um dever, cumprir uma coisa interna, não tem por que a pessoa que foi multada, estou colocando uma hipótese, ela ficar com raiva de quem se chateou, né? Porque quem se chateou está no direito e qualquer um vai estar, faz parte de um dever. É isso que as pessoas têm que se ater, né? Primeiramente, o rol social ou o rol de serviço, eles têm que entender que não é uma área privativa deles, faz parte da área comum do condomínio. E sendo a área comum do condomínio, não é exclusivo deles. E com relação também a essa questão de ter sapato, vaso, essas outras coisas, capacho, tem um agravante ainda. É a questão do AVCB. E essa é uma obrigação do condomínio. Se você, para tirar o AVCB, o bombeiro vai fazer as fiscalizações necessárias. E se tiver esse tipo de ocorrência no hall, né, que é uma rota de fuga, um latão de lixo, sapatos ou qualquer outra coisa, não sairá o AVCB e você vai ter um problema. Aí você fala, mas é só um AVCB. Não, não é só um AVCB. Não vai ter incêndio. Não, não é só essa questão. Você não tendo AVCB, do que adianta o seguro do seu prédio? Porque o seguro não vai pagar qualquer sinistro de incêndio, por exemplo, se não tiver o AVCB. E não sairá o AVCB por causa de um sapatinho que está lá no... Eita! Então, é mais complexo um pouco do que as pessoas... é só estético. Não, não é só estético. Entendi. Entendeu? Interessante isso. Então, a comunicação, como ele falou, é muito importante. As regras devem ser respeitadas. Hoje a gente tem um grupo, né, que o próprio síndico, ele passa a informação para todos os seus condôminos, né? Então, por exemplo, olha, vai ter um carro lá embaixo hoje trazendo frios da empresa tal. Então vai estar lá embaixo, lá no estacionamento. Ele comunica. Olha, gente, por favor, a gente percebe que o síndico fala, olha, não segure a porta do elevador. Sim. Tá? Tem gente segurando, a gente pede, por favor, né, lembra que você, não é só você que usa, tem outros que precisam subir e descer. Esses comuniques aí, toda hora, no grupo, o síndico faz. Sim. Não é? É importantíssimo, não só no grupo de WhatsApp. Até o papel no elevador. As telas. Ou às vezes as telas eletrônicas. Estão sempre avisando. Se é algo mais sério, eu costumo fazer, imprime papel ainda e coloca embaixo da porta. Né? Deixa na portaria para retirar com protocolo, porque é algo sério, algo importante que precisa ser falado. Desde uma limpeza de caixa d'água, que tem que avisar um dia antes, que pode ser que falte água, perfeito, até o carro de frios que vai estar lá, o carro de pão que vai estar fazendo uma demonstração no condomínio, etc. Isso é fundamental. O síndico se comunica bem. Porque hoje nós estamos acostumados a receber a notícia, né, padre? A gente não busca mais, a notícia chega para a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, WhatsApp. E por que não do condomínio? Então, o condomínio tem que inundar esses moradores, esses condôminos de informação. Verdade. Com relação a essa questão da informação, um tema muito importante nos condomínios é a questão do WhatsApp, que nem ele falou aí, né? Só que eu, como jurídico, eu oriento aos síndicos e aos condomínios e falo para a massa condominial o seguinte, o WhatsApp é uma ferramenta muito útil para o condomínio e para o síndico, mas não é aberto para comunicação dos moradores. Eu entendo que o WhatsApp é somente para a postagem do síndico e do corpo diretivo. Perfeito. Porque se você abre para a comunidade, não se resolve nada. É só tumulto, baderna e tal. O condomínio ele tem os canais adequados para fazer a comunicação, a reclamação, a enquete, essas coisas. O WhatsApp é só interessante ao síndico prestar a informação. Não deixar aberto. Estão ouvindo direitinho aí, vocês que moram nos condomínios, o WhatsApp ali no grupo, somente o síndico tem essa decorrência de informar. Não é para vocês usarem para ficar reclamando ali, porque... Não. Não é autoritarismo, não é imposição dele, é necessário ser assim. Porque senão vira uma bagunça mesmo. Como você está falando, nós estávamos acostumados a ter uma maneira de viver em casas residenciais, que já tem algumas normas também básicas de vida. Mas agora nós estamos falando de viver em um prédio onde em cima mora gente, embaixo mora gente, na frente mora gente, do outro lado tem um outro prédio. Né? Então nós estamos hoje todos mais pertos e a gente precisa viver em ordem. Então tem que colocar regulamentos, senão vira uma bagunça.
todo mundo levantar uma bandeira, eu tenho direito, eu vou falar o que... Não. Por isso que tem as reuniões, nós vamos entrar já. Daí vem as reuniões, que são importantes, não é? Também depois, como é que se escolhe também depois para um síndico? Quais são os requisitos, né? Para que seja escolhido um síndico. E isso é importante a gente saber, para a gente fazer tudo direitinho, viu, gente? Para não ter essas discorrências aí complicadas aí, tá? Olha, nós vamos ver aqui agora um vídeo que ilustra um pouco essa forma bem-humorada, uma reunião de condomínio. Vamos olhar aí. Bom, se não chegou todo mundo, pelo menos a maioria está aqui, né? Vamos começar a reunião para a gente não perder tempo. Bom, boa noite, pessoal. A gente está se reunindo hoje para discutir algumas situações desagradáveis que estão acontecendo no condomínio. Tem alguns moradores, alguns condôminos que têm tido atitudes que estão incomodando demais o nosso convívio. A reunião é para a gente tentar ajustar e deixar o nosso convívio aqui no condomínio um pouco mais agradável. A Cida está com uma lista de reclamações aqui e a gente vai partir da primeira, Cida, por favor. Salto alto no apartamento. Tem uma moradora que anda de salto alto à noite, às vezes até de madrugada, e acorda o prédio inteiro. Nossa, esse salto faz um barulho que parece cavalo. Parece que tem um cavalo aqui no prédio que gosta de galopar à noite. Já começou, gente? Desculpa. Deixa eu sentar. Sabe o que vocês estavam falando? Salto alto. Ai, você viu? Você gostou? R$298 da Chutes. Promoção, gente. Baratíssimo. Não, na verdade a gente não gostou. Aliás, salto alto é a reclamação que está tendo aqui no condomínio e a reunião é para discutir isso. Parece um cavalo andando. Ops. Desculpa. Olha aí, gente, tá vendo? Isso aqui é uma maneira, assim, divertida, mas é uma realidade, né, Gustavo? Isso aí é uma questão que a gente coloca de uma maneira, assim, com uma veia cômica, mas é uma realidade constrangedora ter que ficar falando esses tipos de coisa, né, cara? Acontece todo dia. Eu tive um caso bastante engraçado e eu sempre uso, que uma pessoa reclamava de um barulho de ferramenta elétrica depois das 7 horas. E investiga daqui, sonda dali, eu falei, eu vou subir, vou achar. 8, 9, 10 horas. Falei, é uma ferramenta. Toquei a campainha, era um aspirador. Era um aspirador tão barulhento que a pessoa embaixo não conseguia estudar, não conseguia assistir televisão. Chegou no ponto de a moradora de baixo deu de presente um aspirador mais silencioso. Resolveu o problema. Quer dizer, foi a única forma de... Porque o cara passava aspirador todo dia e incomodava. Ela não conseguia estudar, estava fazendo prova para a OAB e não conseguia estudar. Quer dizer, ela deu um aspirador mais silencioso de presente, resolveu o problema. Então a gente tem que tentar mediar esses conflitos antes que descambe para o jurídico, porque chega lá, é demorado, é chato, perde a amizade. Os moradores vão ter que se encontrar no elevador, vão ter que se encontrar na garagem, então vamos tentar resolver esse problema. Vamos dar um toque, amigo, não está funcionando, né? Salto alto. O seu cachorro com a bolinha, às vezes a bolinha do cachorro incomoda. E a gente não pensa, joga a bolinha... Arrastação de móvel, coloca um feltro na cadeira, tenta não arrastar. Cama, a gente não imagina, mas guarda-roupa com porta de correr incomoda. Quando você abre ele de madrugada, o prédio está no silêncio e incomoda quem está embaixo. Incomoda mesmo. Incrível. Tá vendo, gente? E é verdade mesmo. Televisores também alto, né? Porque às vezes você não está percebendo, principalmente quando um jogo, é um jogo de futebol, que come aqui mesmo, né, em São Paulo, às vezes tem jogos que começam 9 horas, quando está naquela época do Campeonato Brasileiro, e termina praticamente meia-noite. Então você está naquela euforia e a pessoa já dormiu. Tem gente que dorme 10, 10 e meia. Então é meia-noite e pouco, o cara está falando do jogo. Você escuta, você pode escutar às vezes do prédio, do apartamento da frente. Então tem essa sensibilidade, né? Que você, volta a dizer, você não está morando na sua casa sozinho. Você tem outras pessoas a pequenos metros de você. Às vezes uma parede só que separa você do outro. Hoje em dia os prédios cada vez com métodos construtivos modernos e seguros, mas simples e não tem isolamento acústico como tinha antigamente. Então você ouve o liquidificador do vizinho, o secador. É óbvio que tem que praticar a tolerância também, né? Tem que entender. O cara não pode gritar todo gol toda semana. Se gritar todo dia, vai incomodar. Mas é que o Palmeiras está ganhando direto também, né, doutor? Quer dizer, o Gustavo, o Palmeiras ganha toda hora, é gol toda hora, pô. Mas com relação a essa questão do barulho, e mais aquele vídeo que passou ali,
eu concordo discordando um pouco dele, que assim, eu acho que tem que ter a comunicação prévia entre os moradores, claro, é o primordial, só que assim, tem os dois lados. Sempre o direito de um começa quando termina o do outro. Sim. Essa questão, por exemplo, específico do salto alto, é muito relativo. Porque, por exemplo, eu tenho o direito de andar, de me locomover para sair. Não ficar sambando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu me troquei no quarto e quero sair para ir numa festa. Eu saí do meu quarto e estou vendo que seja 11 horas da noite. Perfeito. Que seja 11 horas da noite. É um direito dela dentro da propriedade dela. E é só um momento pequeno. Sim, rápido, pequeno. Rápido, pequeno. É um direito dela também. Precisa haver uma tolerância. É isso que tem que ver, essa empatia com o próximo também, essa comunicação, essa conversa. Eu tenho casos também que eu tive que fazer a mediação que o síndico não estava conseguindo resolver, porque tem um morador, que, falando de carro, aquele Porsche que parece um carro velho, né? Aqueles Porsche que faz mais barulho que o Fusquinha. Sim. E o cara tá chegando da rua todo dia. O cara gosta de sair todo dia. Chega todo dia, 4 horas da manhã. E aquele barulho... Na rua. Na rua. Aí liga pro síndico. Poxa, mas e esse barulho? Cara, desculpa. Onde que tá o problema aqui no condomínio? Ah, o cara tá chegando... Disse bem, o cara está chegando lá na rua. Então as pessoas têm que saber diferenciar caso a caso, né? E respeitar o direito do próximo também. Então essa questão do barulho é muito subjetivo. A gente tem que analisar caso a caso e respeitando as regras. Tem que ter o bom senso de analisar, né? O quanto tempo faz isso, é todos os dias, em que momento ele faz isso de propósito, não é... Então, tem muitas coisas que a leitura tem que ser feita com muita cautela. Né? Aproveitando, padre, essa questão, teve casos na pandemia, né, que foi grave essa questão de barulho e tal, que as pessoas voltaram para dentro do condomínio, né, ficaram em home office dentro dos condomínios residenciais e tinham várias demandas que a gente tinha que mediar. Em que sentido? A pessoa de cima, 3 horas da tarde, a criança brincando, correndo, porque não tinha aula, não tinha nada, as crianças brincando. O apartamento de baixo, várias anotações no livro. Ah, que eu estou aqui, eu tenho uma reunião, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem tem o direito? Quem não tem o direito? Pelo regulamento, a criança de cima ela não pode brincar no horário estipulado e não extrapolando. O cara tem reunião. Então é isso que eu falo. Custa bater lá em cima e falar, olha, eu vou ter uma reunião às 3 horas. Será que nesse dia você pode dar uma... Conversa. Os moradores muitas vezes pensam que o síndico é o resolvedor. Exato. De problemas, né? Além de administrador, de financeiro, de jurídico às vezes, de contador, ele é o resolvedor de problemas. Então é um problema que eu não quero resolver, eu não quero ter essa demanda, Exato. porque eu não quero me indispor com o meu vizinho, e passo para o síndico, e o síndico que resolva. Como ele vai resolver? E quando a gente devolve, muitas vezes, que não é uma demanda de nossa responsabilidade, aí a gente vira... Eu sempre costumo brincar... O pior síndico. Eu sempre brinco que o síndico ele é ótimo até o primeiro não. Isso. É isso que eu estava conversando com ele ali nos bastidores, exatamente isso. Essa é a função do jurídico. Por isso que todos os condomínios deveriam ter um jurídico, além do... Porque todos têm, ele né? Tira essa carga do síndico. Porque fala assim, não, as regras estão aqui, ó, o jurídico vai te orientar e vai falar o seu limite. Porque senão leva para o lado pessoal do síndico. Exatamente. Perfeito. Olha, vocês estão vendo como é que é a coisa aí, não é brincadeira não. Você sabia que há uma lei em que o síndico deve denunciar quando ouvir ou presenciar algum ato de violência? Sim. Dá uma olhadinha nesse VT. Em novembro de 2022, entrou em vigor no estado de São Paulo a lei que obriga os síndicos a denunciarem a violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos em condomínios, sejam residenciais ou comerciais. De acordo com a lei, síndicos ou administradores devem informar casos de violência, mesmo que aconteça na área comum ou dentro dos apartamentos. A denúncia pode ser feita por telefone ou aplicativo, se possível, identificando vítima e agressor. Se o caso já tiver ocorrido, a comunicação pode ser por escrito em até 24 horas. O texto ainda prevê que a administração do local deverá fixar cartazes
placas ou comunicados divulgando as informações sobre a lei em áreas de uso comum do condomínio. Mas será que essa lei está sendo cumprida? E quais as punições em caso de omissão? Isso daí é bem difícil, é sério. Mas, por exemplo, sabe por que é difícil? Não sei a experiência que o Gustavo tem como síndico, né? E talvez a experiência que o senhor também tem, doutor. Por exemplo, você tem estrangeiros também que podem morar no condomínio. E às vezes eles não falam bem o português e você também não entende o que eles estão falando, tá certo? Então, às vezes, eles estão falando alto e você não sabe se é o jeito deles falarem ou se eles estão brigando, tá certo? E é difícil você diagnosticar. Fala, mas peraí, isso é apenas uma conversa falando alto no telefone? Ou isso daí pode ser uma briga? Porque às vezes você percebe que tem uns gritos. Sim. Então, até que ponto perceber isso, né, Gustavo, você como síndico, diante dessa lei? Porque às vezes pode ser uma agressão entre um casal, que eles estão brigando lá em cima, só que você não entende nada. Às vezes também, dependendo da pessoa, ela não está fazendo gritos estridentes, mas estão falando muito alto. E às vezes os dois estão brigando e a gente não sabe. Então é difícil você diagnosticar, você ter um diagnóstico para falar, olha, me parece. Então, quando você apenas desconfia, talvez os descartazes aí, os comuniques, talvez tenha que passar por todo o condomínio, mas é difícil você ver, né? É muito difícil, padre. Já aconteceu. Essa lei veio por conta da pandemia, porque todo mundo é preso em casa, explodiu o caso de violência doméstica. Algo que a gente não percebia em condomínios, a gente passou a perceber, não só contra a mulher, mas contra idosos, contra crianças, pessoas vulneráveis. Explodiu. Então, essa obrigatoriedade é muito importante. Esse papel educativo do condomínio, de mostrar que o síndico está atento. E essas denúncias nunca vêm sozinha. Quer dizer, o síndico muitas vezes não percebe isso sozinho, né? O zelador fala, o vizinho comenta, chega, Gustavo, eu estou ouvindo uma situação assim, de uma criança que todo dia chora em determinado horário e a mãe grita de tal forma. Então, isso acontece todo dia. Já tive casos que eu conversei com possíveis agressores. A gente teve que pedir medida protetiva, orientar essa pessoa vítima a pedir uma medida protetiva contra esse agressor. E ele foi depois preso porque tentou se aproximar. Já houveram casos de violência grave, que a pessoa saiu machucada. Acontece todo dia. Infelizmente, mesmo com todo o papel educativo dos informes, das placas, do comunicado, já fiz várias vezes denúncia de violência doméstica. Óbvio que o meu papel é denunciar, tá? E aí já vai a Polícia Civil investigar, enfim, sejam os órgãos competentes, mas acontece muito. E sempre que eu falo, vem acompanhado de uma denúncia do vizinho que escuta, do outro que passou pelo hall e ouviu, o pessoal se movimenta nos grupos e aí acaba até meio que constrangendo esse agressor, de tal forma que ele pensa, opa, eu estou sendo observado e para. Mas, doutor, aí é o seguinte, e como você também pode participar de uma denúncia dessa, falando para um síndico, onde você também se protege, porque às vezes você está embaixo daquele que está gritando em cima, às vezes ele está no último e você está aqui. Obviamente ele vai imaginar, me denunciaram quem? O que está embaixo. Isso é importante. Mas além dessa informação que tem, assim, até uma dica para os síndicos, né? Realmente, se você tem suspeita, não precisa estar ocorrendo um fato, você está suspeitando o que está acontecendo, a obrigatoriedade do síndico é comunicar esse fato. Você vai denunciar no 180 e caso você seja um síndico morador orgânico e vai se indispor, isso que o padre falou, vai ficar sabendo que foi ele ou não, existe a possibilidade de fazer a denúncia anônima. Mas aí vai estar registrado que você fez, mas o seu contato que você fez lá, você tem todo como comprovar que você fez, mas a tua parte perante a legislação, você síndico, você cumpriu, que é denunciar. Essa é a obrigação, né? Não precisa estar acontecendo. Está na iminência de acontecer, você suspeitou que está acontecendo, você tem que... É preventivo mesmo. Entendi. Interessante isso aí, hein? Muito... tá vendo, gente, quantas coisas interessantes, né? Tem uma outra curiosidade aqui. Por exemplo, hoje a gente mora também em apartamentos e prédios que logo na frente já tem um outro. E às vezes você não tem a saída para
a parte longe, né? Então, um tá de frente pro outro, então você vê que às vezes o cara tá lá na sua sala, tá com a sua família. Privacidade. Então, assim, e às vezes nessa época de calor, você às vezes tá sem camisa. Direito que a pessoa tem na casa dele, pô. Isso é importante. Tá certo? Se ele quiser colocar a cortina, ele põe. Se ele não quiser colocar a cortina, é dele. Mas assim, claro que o cara não vai andar pelado. Tudo bem, mas se ele estiver bem desprovido de roupas, mas está lá usando a sua roupa íntima, ele passa, porque está na casa dele, ele não está se exibindo, nada. Como lidar com isso? Digamos que alguém se incomode, porque ficou olhando. Mas está me incomodando aquele cara andar de cueca lá. Como que isso acontece? Como que, no caso, o síndico tem que analisar ou saber, ou como é que se comunica isso? Está incomodando por quê? Porque ele está se exibindo o tempo todo? Ou é porque ele está na casa dele e ele está... Como que é gerenciado isso? Fica à vontade. Pode. Essa questão aí eu acho que foge um pouquinho da questão condominial, porque, como o padre falou, é uma questão de vizinho de outro condomínio. Então não é uma questão condominial. Tá. É uma questão de uma pessoa física com uma outra pessoa física. Está na frente, o meu prédio está lá. E tem aquela questão, eu sempre falo, o direito de um começa quando termina o do outro. Tá. Essa pessoa aqui, eu acho que é pior agressor ainda do que essa pessoa que, por exemplo, ele saiu do banho de cueca e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Está lá tomando a sua aguinha. Quem está fazendo uma questão pior? Quem está olhando lá de lá. O que ele está olhando dentro da minha casa? E porque ele perdeu tempo ficando prestando atenção que cor que é a cueca da pessoa. Claro, atos obscenos, essas coisas, é outra coisa. Estou falando assim, atos normais da vida corriqueira de cada um. Eu estou vendo lá, cara, você está me incomodando? Eu viro as costas e vou para lá. Porque ele está invadindo a minha privacidade. E não está no condomínio dele. E não é a função do síndico resolver essa... Legal, importante. Porque é outro condomínio, é uma questão externa ao condomínio. Quando o síndico e o condomínio podem auxiliar, mas não é uma obrigatoriedade do síndico. Isso aí já foge um pouco da instância que é a responsabilidade. É a mesma coisa daquele que eu falei do carro, do poste fazendo barulho na rua. Não tem nada a ver com o síndico do condomínio. Tem casos de condomínios de 2 torres, aconteceu recentemente. Aí é outra coisa. São 2 torres muito próximas, hoje cada vez os terrenos menores subindo prédios próximos. A mulher reclamou que a moradora ficava de roupa íntima e o marido dela olhava. Olha, fale pro seu marido não olhar. Exato. É simples. Barba! Hein, Barba? Hã? O problema é de quem olha, né, Barba? Tá vendo? Olha, tá vendo? Mas você vê, é o ponto onde pode chegar. Dar um outro exemplo também? Eu tenho um problema no prédio que eu moro. Entraram os moradores novos lá e tal, jovens, com muito dinheiro e tal, não sei o quê. E ele é o do Porsche, ele sai todo dia e volta todo dia ele volta com um monte de amiguinhas. Ixi, mano. Eles estão adentrando na casa dele. Na casa dele, pegar o elevador e subir. Não estão fazendo baderna, não estão fazendo bagunça. E certas pessoas se incomodaram. Nossa, mas olha isso, estão andando. Cara, ele tem que chegar de alguma forma no apartamento dele. Ele está fazendo alguma irregularidade? Não. Gente, tá vendo? Mas mudando um pouquinho de assunto aqui, meus queridos amigos, nós temos aqui um assunto. Você sabia que hoje é celebrado o dia em que houve a inauguração do Porto de Santos? Dá uma olhada aí. O famoso Porto de Santos, inaugurado em 2 de fevereiro de 1892, está localizado no centro do litoral do estado de São Paulo. De lá para cá, conquistou um lugar de destaque na economia do país e tornou-se o maior porto da América Latina. Um dos grandes trunfos do Porto de Santos é o seu amplo acesso por vias rodoviárias e ferroviárias interligadas à hidrovia Tietê-Paraná. Pelo ar, existem 2 opções em um raio de 150 quilômetros: os aeroportos internacionais de Guarulhos e Viracopos, em Campinas. Além disso, Santos é o único porto brasileiro servido por todas as grandes linhas marítimas regulares, oferecendo transporte para qualquer parte do mundo. Nas últimas décadas, o porto registrou grandes ampliações, modernizou suas instalações e incorporou novas tecnologias, operando com terminais especializados para containers, carga geral, granéis sólidos e líquidos. Assim,
ele se consolidou como o maior complexo portuário do país, quebrando recordes consecutivos de movimentação de carga e se assemelhando recorrentemente entre os maiores portos do mundo. Que bacana, hein? Considerado um dos maiores portos do mundo, hein? Porto de Santos. Que bacana, legal, né? Muito. Eu acho ele bem imponente esse nosso porto, né? Bem famoso e um dos mais antigos também. Bem bacana. Parabéns aí o Porto de Santos, né? Ó, só rapidamente, para fechar bem rapidinho, a gente o horário já esgotou. Rapidamente, como é que se prepara para você escolher um síndico? Tem que ter o quê, assim, algumas características? Hoje em dia, especialização, né? Fazer curso de síndico. Já existe curso de síndico, escola para síndico, né? Tá? Formação acadêmica, direito, engenharia, enfim, administração de empresas, mas dia a dia de síndico é vivendo, é aprendendo na prática. Eu aprendi na prática, depois fui me especializar. Então, escolher um bom síndico, referência. É o famoso boca a boca, não tem jeito. Ele pode ou não morar no prédio? Pode ou não. Hoje em dia, desde o advento do Código Civil de 2002, ele pode não ser nem morador e nem pessoa física, pode ser uma empresa. Mas ele tem que estar inserido ali como se fosse a vida dele de trabalho. Exatamente. Perfeito. Gente, eu conversei aqui então com o doutor Issem e nosso querido Gustavo aqui, que eu fiquei muito feliz com o nosso papo aqui, foi muito legal. Obrigado. O contato de cada um deles está aí, ó, doutor. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. No Instagram do doutor e também depois do Gustavo aí, o síndico, tá bom? Só vocês entrarem em contato, pode tirar dúvida com eles, porque eles são muito bons e competentes. Gustavo. Padre, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi meu. Eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer. Gente, final de semana abençoado, lembrando que domingo agora, dia 4, às 10 horas da manhã, vou estar recebendo a posse na paróquia Nossa Senhora da Lapa, aqui na Matriz, aqui em São Paulo. Rezem por mim, tá bom? E até semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, gente!